fica participar de um governo com uma instabilidade tão grande em relação a uma das principais pastas neste momento, não só para o Brasil, mas para o mundo, que é a questão da saúde? O senhor poderia dizer qual é a sensação nesse momento e como está o governo de Jair Bolsonaro neste momento? Isso tinha sido combinado? De perguntar da saída de saúde? Ministro? Assim, eu posso comentar rapidamente, porque não era o combinado da entrevista, né? Só um minutinho, ministro. Ministro, por gentileza. O senhor é um ministro, né? Tem uma relevância muito grande. É claro que nós precisamos saber como fica o governo daqui para frente, né? Posso falar sempre. A única coisa, Mona Lisa, pois não, em qualquer relação interpessoal, o combinado e o que tinha sido acertado, eu vou responder a tua pergunta. Pois não. Sem problema nenhum. Mas quando a gente combina uma coisa, a gente não deve discutir isso previamente. A palavra tem que ser honrada. Às vezes a gente pode ter que renegociar o que foi combinado. Então, eu combinei uma coisa de falar com o Enem. Vamos começar falando do Enem, vamos ver como evolui, e lá pelas tantas, a gente pode até fazer uma pergunta sobre como foi a mudança. Mas eu acho que não contribui muito, a primeira entrevista que você está fazendo comigo, já chegar descumprindo o que tinha sido combinado. Mas tudo bem. Responder. Ministro, o senhor é um representante do governo. Nós estamos perguntando sobre um colega do senhor. Mas se o senhor não quiser responder o que o Brasil inteiro gostaria de saber, o senhor fique à vontade. Mona Lisa, eu vou responder. Pois não. Estou salientando que nesse processo, quando eu pedi, inclusive, para fazer a entrevista, eu pedi a Renata e pedi o Caio, porque eu não te conhecia. Eu sabia que a Renata e o Caio não fariam assim de sair da pergunta, seguiriam mais ou menos o que tinha sido combinado. O senhor fique à vontade, ministro. O senhor não gostaria de falar conosco? Se o senhor não quiser, não tem problema algum, ministro. Nós cancelamos a entrevista. Se você me permitir terminar a entrevista, eu agradeço. Não entendi o que o senhor falou? Se você deixar eu terminar de falar, eu agradeço. Pois não, ministro, nós estamos juntos. Eu quero dizer para o senhor que nós estamos todos ouvidos, por favor. Maravilha. Então, eu só queria comentar rapidamente que, nesse processo de construção de um relacionamento profissional, é sempre bom a gente, primeiro contato que eu estou tendo contigo, seria bom a gente seguir o roteirinho que tinha sido combinado. O Enem foi o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que saiu falando que ele ficou sensibilizado, que ia adiar. O que de fato está acontecendo? Existe um desejo por parte de alguns grupos organizados, oposição e alguns grupos de interesse para você não só adiar, cancelar. O termo é suspender, né? Os projetos são de suspender, cancelar ou postergar indefinido, sem uma data certa. E o que eu tenho apresentado são argumentos técnicos que, primeiro, é muito cedo para a gente falar em adiar, suspender o Enem. O Enem é apenas em novembro que ele vai começar a acontecer, sendo que tem a segunda volta da prova em dezembro, né? A reaplicação. A gente está ainda distante. O que está acontecendo agora são as inscrições. A gente já atendeu 3.400.000 jovens, pessoas que pediram isenção de taxa. Todo ano a gente tem mais ou menos 5 milhões de pessoas que se inscrevem no Enem. 5 milhões. Dessas 5 milhões, 3.400.000 esse ano vão ter isenção de taxa. A gente já concedeu essa isenção de taxa. Esse número é importante que eu vou voltar nele. E agora a gente abriu para as inscrições que já superaram os 3 milhões. Na parte da tarde já tinham mais de 3 milhões inscritos, com o detalhe do Enem Digital, que esse ano vai ser a primeira vez que vai ter o Enem Digital. Vai ser a primeira vez e esgotou rapidamente. São 100 mil e voluntário, quem quiser, né? E já esgotou esses 100 mil no Brasil todo. Estamos ainda recebendo as inscrições, elas seguem até o dia 22. Tudo está fluindo relativamente bem, sem nenhuma grande surpresa. O que acontece? Nós temos a programação para fazer as provas, estamos levando em consideração já
a questão da contaminação pelo Covid, sendo que essa contaminação pelo Covid vai ser um pouco mais cara a elaboração da prova, porque a gente vai precisar espaçar mais as carteiras para atender às determinações de segurança da saúde, caso daqui até novembro não tenha vacina, não tenha passado a pandemia, a situação continue grave. Então, em termos de saúde, a gente vê o risco de realização do Enem, sob todas as circunstâncias que a gente está tendo, de cuidado, de atenção, muito menor do que de uma eleição. Envolve um grupo muito menor de pessoas, os cuidados com a doença vão estar presentes nas salas de aula, no local que vai ser aplicada a prova, vai ter um maior espaçamento, então vai precisar de mais fiscais de sala para atender o mesmo número de pessoas. Isso vai ter um impacto de mais ou menos aí uns 80 milhões de reais. Está estimado. Então, diante desse quadro todo, eu não vejo risco de saúde para a realização do Enem. O que sobra é uma tentativa de mostrar como um prejuízo aos mais pobres, a manutenção do Enem e não a suspensão. E aí eu vou te trazer outros números. Muito bem. Os alunos que estão no último ano do ensino médio, eles não vão poder estudar, principalmente os alunos mais pobres, que não têm acesso à internet. Das 5 milhões de pessoas que se inscreveram para fazer o Enem o ano passado, só 25% estavam no último ano do ensino médio. A grande parte das pessoas que faz o Enem é que está fazendo, não conseguiu entrar na primeira vez. É exceção as pessoas que estão no último ano e conseguem entrar de primeira na faculdade. Então, você tem 62% a 63% das pessoas que estão fazendo o Enem já completaram o segundo grau, já estão com isso feito. E você tem 12% de treineiros. Então, 75% das pessoas que fazem o Enem não estão no último ano. E das pessoas, das 25% que ainda estão no último ano do ensino médio, você tem que levar em conta que os números de acesso à internet não são iguais à média da população brasileira, porque daí começam as mentiras, né? Você vê muito parlamentar de esquerda, muito líder estudantil de 35 anos, né? Daqui a pouco eu vou pedir a bênção até para alguns líderes estudantis, porque vai aparecer algum mais velho do que eu. Esses líderes estudantis têm alegado que, 40% das pessoas no Brasil não têm acesso à internet. Só que quem completa o ensino médio e está fazendo o Enem está acima da média brasileira. Quais são os números de acesso à internet entre as pessoas mais pobres que conseguiram isenção para não pagar a taxa do Enem? Seja porque estudaram a vida inteira na escola pública, seja por razão que for. O número é o seguinte, é autodeclaratório, é a pessoa que fala, não é que a gente vai verificar na casa dela. 75% tem internet em casa e 98,6% tem internet no celular. Então, a realidade não é tão como o pessoal mostra. Vão sofrer, mas nota, quando a gente compara quem já completou o ensino médio e vai fazer o Enem agora, já tendo completado o ensino médio, na média, esse brasileiro ele tem uma condição social mais baixa na média do que quem está no último ano do ensino médio fazendo o Enem. Então, do ponto de vista social, econômico, é uma maldade você tirar o Enem, cancelar o Enem, suspender. Mas cancela ele, adia ele por 2 meses. Primeiro que eles falam em suspender sem dar uma data. Depois eles falam, adia aí por 2 meses. Se eu adiar por 2 meses, a gente já ficou para março, abril. Isso é, na melhor das hipóteses, a gente perde o primeiro semestre do ano que vem. E qual é a consequência disso? Quando a gente pega o universo de estudantes das faculdades públicas, a imensa maioria não tem condição de pagar uma universidade privada.